Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É apenas uma frase, mas que diz muita coisa que está acontecendo na nossa vida. E diz assim: não apaguem o Espírito. Ouvir as orientações do Espírito não é tão difícil, porque ele fala constantemente e de várias formas até que a gente entenda. Ele se esforça bastante, ele repete quantas vezes forem necessárias. O problema maior é que ouvimos essa voz e muitas vezes nós não damos ouvidos. Como é que pode ouvir e não dar ouvido? Nem sempre a gente consegue prestar atenção ou muitas vezes a gente não quer ouvir essa voz. Questionamos muitas vezes a vontade do Espírito e muitas vezes nós chegamos à conclusão que é melhor fazer do nosso jeito. E assim nós apagamos o Espírito e sua influência em nossa vida. Muitas e muitas vezes a gente faz isso e estamos com isso cada dia mais apagando essa influência, essa voz poderosa. Estamos sendo desobedientes e muitas vezes porque a gente não compreende, a gente não entende naquele momento o que está sendo pedido e a gente diz, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou em frente com isso não. Eu acho melhor, mais seguro e é por isso que a gente erra tanto. Imagina se Noé tivesse questionado as orientações divinas, porque segundo a lógica, nunca choveu e nunca ia chover. Então era mais prudente para Noé não obedecer àquela voz. Como é que eu vou construir um barco nesse lugar se nem água aqui tem? No entanto, Noé obedeceu à voz do Senhor e por anos e anos construiu uma arca. E nós sabemos o final da história porque esse homem foi obediente a essas orientações. Imagina se Abraão não tivesse dado ouvidos àquela voz, propondo praticamente uma loucura para ele, sair do luxo da sua casa para uma terra que nem foi lhe mostrada qual seria. E olha que essa terra não era essas coisas todas não, era mais deserto do que terra fértil. Mas mesmo assim, Abraão obedeceu a essa voz. E por isso muitos desses patriarcas estão no rol dos heróis da fé, que foram pessoas que ouviram a voz do Senhor, obedeceram e viveram pela fé, andaram pela fé, mesmo sem ver, porque muitos não viram o cumprimento das promessas feitas a eles, mas eles acreditaram que Deus era poderoso até mesmo para dar à sua geração futura. Quem sabe os seus netos receberiam essa bênção que o Senhor lhes tinha prometido. Mas era uma geração diferente da nossa. Era uma geração que ouvia a voz do Senhor e obedecia. E por isso que eles viveram uma vida extraordinária, uma vida pautada na palavra do Senhor, no assim diz o Senhor. A geração atual, ela é questionadora, ela é incrédula, ela necessita de muitos sinais para começar a crer. Também nós escutamos muitas vozes, nós poluímos muito a nossa mente e o inimigo sabe que o Espírito está falando para nós, que o Espírito Santo está na terra para nos orientar e ele tenta abafar essa voz e muitas vezes ele coloca muitas vozes para nos confundir. Então nós escutamos músicas que não nos levam a nada espiritualmente falando, nós assistimos filmes, séries, a gente escuta pessoas que nem têm uma conduta cristã. Nós lemos livros que não têm base nenhuma bíblica e nós acreditamos naquela orientação. Muitas vezes nós nos detemos nas redes sociais com alguns pensamentos e a gente vai adotando aquilo ali como regra de fé e nem está escrito na palavra de Deus.
Então nós enchemos a nossa cabeça com muitas vozes e por isso fica difícil a gente discernir entre a voz do Espírito e a voz do mundo. Muitas vezes nós seguimos a voz do nosso coração, do nosso enganoso coração. Então nós sofremos muito por decisões erradas e por não buscarmos com intensidade a presença do Espírito Santo. E nós acabamos não tendo intimidade com Ele. E se nós não temos intimidade com Ele, nós não pertencemos a Ele. E a palavra de Deus diz que aqueles que são meus, as minhas ovelhas, escutam a minha voz. Mas muitas vezes nós não somos ovelhas desse aprisco. Muitas vezes nós estamos apenas ali de passagem, nós vamos a uma igreja e eu quero te dizer uma coisa, uma igreja lotada não quer dizer que está cheia de pessoas preparadas ou pessoas que têm uma experiência profunda com o dono da igreja. Muitas pessoas estão ali apenas enchendo, gostam do ambiente, gostam dos louvores, ali traz paz para elas, mas não quer dizer que elas têm um relacionamento profundo com Deus, a ponto de discernir a sua voz, a ponto de lhe obedecer em tudo que Ele pede. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós também nos tornamos frequentadores de igreja, crentes, mas nós não somos cristãos, nós não somos filhos do Deus Altíssimo, nós não vivemos na intimidade do Senhor para sermos orientados pelo Espírito Santo que fala ao nosso ouvido o tempo todo, que fala no nosso coração, que fala na nossa mente, que usa sonhos, que levanta pessoas consagradas para nos dizer os seus recados. Ele sempre está falando, isso é uma coisa certa. Você nunca vai deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Você pode abafar, você pode apagar, mas você vai perceber que Ele sempre falou. Muitas e muitas vezes, por termos essa vida de incredulidade, de correria, de não pararmos, de não exercermos um tempo para desenvolver a nossa comunhão com o Senhor, nós estamos na igreja somente para esquentar bancos, mas nós não temos uma experiência com o Senhor. Os nossos testemunhos são de 20 anos atrás. Nós não temos nenhuma história nova com o Senhor, porque nós nos cansamos e a vida é muito difícil e nós vamos muitas vezes apagando a voz do Espírito Santo, apagando, e de repente nós estamos frios e nós descobrimos que a nossa fé está se acabando e muitas vezes a gente se questiona: o que é que eu estou fazendo aqui? Essa história me faz lembrar da parábola das 10 virgens. Eram 10 moças puras, todas 10 puras. 10 moças que tinham uma experiência com o Espírito Santo, porque as 10 tinham uma lamparina acesa. Eram 10 moças que tinham a luz da palavra de Deus. E eram 10 moças que, pela demora do noivo, dormiram. Dormiram tanto as prudentes como as imprudentes, porque o noivo demorou a vir. Mas havia uma diferença entre as duas. Uma tinha reserva de azeite. Essa podia dormir um pouquinho, porque ela confiava que o noivo estava para chegar e assim que ele despertasse ela estaria pronta. Em Mateus 25, no versículo 8, onde está registrada essa história, diz assim: e as imprudentes disseram às prudentes: dei-nos a nós um pouco do óleo, do azeite que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. E quem estava apagando essas lamparinas delas? Era a igreja? Era a família? Eram os problemas? Não. Elas eram as únicas culpadas por suas lamparinas estarem se apagando, porque elas não buscaram o Senhor de forma profunda para deixar uma reserva. Elas eram as únicas culpadas, porque muitas vezes quando a nossa fé é fraca, quando nós observamos que a nossa vida está se apagando, a nossa fé está indo embora, nós gostamos muito de culpar as pessoas. É porque a igreja é fria.
fria é você. A igreja continua do mesmo jeito, desde a sua fundação. Ela continua com as mesmas regras, com os mesmos princípios. Ela guarda o mesmo dia. Ela continua tendo a Bíblia como a base do seu ensino, do seu estudo. Quem mudou fomos nós, foram as pessoas que frequentam essa igreja. Talvez a liderança também, mas nunca a igreja. A igreja foi formada, foi levantada pelo Senhor Jesus. E é essa igreja que o Espírito Santo fala todos os dias, como diz lá em Apocalipse. O problema está em nós, a nossa lamparina está apagando porque nós estamos apagando a influência do Espírito Santo na nossa vida. Quantas e quantas vezes numa semana de oração ou num programa especial da igreja existe um apelo tão fervoroso, o nosso coração se aquece. De novo nós sentimos aquela brasa dentro de nós, nós levantamos a mão, nós juramos, nós prometemos, nós fazemos alianças, fazemos votos ao Senhor de que teremos uma vida na presença do Senhor, uma vida aquecida. E aí vem os dias, vem os problemas, vem as dificuldades, e aquela semana de oração ficou para trás, e aquele apelo ficou para trás, porque você não deu continuidade, você não foi enchendo a tua lamparina, as tuas vasilhas. Pelo contrário, você quis viver daquela chama lá do passado, que já está se apagando. Os discípulos no caminho de Emaús, eles enquanto estavam na presença do Senhor, seu coração aquecia, e aí mataram o seu mestre, e aí eles começaram a murchar, começaram a se apagar. De novo apareceu seu mestre no caminho e eles disseram que seu coração se aqueceu com as palavras dele. Sempre que você estiver na presença do Senhor, teu coração vai queimar. Sempre que você estiver diante do Senhor, você terá uma experiência viva. Todas as pessoas vão notar. Quando Moisés saía da presença do Senhor, seu rosto brilhava, porque ele estava em comunhão com o Senhor. Queridos, enquanto você estiver junto do fogo, você é fogo. Mas a partir do momento que você sai de perto do fogo, a sua tendência, a nossa tendência, é nos apagarmos. E nós temos que tomar cuidado. Essa aparente demora do noivo deixou claro quem estava vivendo uma experiência profunda entre aquelas 10 virgens, quem tinha azeite de reserva, que estava pronta para esperar quantos dias fossem necessários até que esse noivo chegasse. As outras mostraram uma experiência rala, uma vida que estava se apagando, que estavam mornas porque ainda estava se apagando. Mesmo elas sabendo onde tinha azeite para vender, elas não se prepararam, porque quando as virgens prudentes dizem, vão lá comprar, elas foram direto comprar porque elas sabiam onde vendia. Então por que, se elas sabiam onde vendia, porque elas não compraram de reserva, porque elas não buscaram o suficiente? Ah, queridos, não existe isso de usarmos a desculpa de, é porque eu tenho muito problema, eu tenho uma vida muito corrida, é porque eu não tenho tempo para estar em comunhão com Deus, eu mal leio a Bíblia, não consigo orar. Todo mundo tem 24 horas. Aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, a gente consegue fazer. Então você precisa colocar em primeiro lugar o ouvir a voz do Espírito Santo, ser guiado por Ele, o ter o coração aquecido por Ele. Senão você vai ser mais um membro de igreja, aqueles que ficam reclamando de tudo, da cor da parede, do som alto, da roupa da irmã, aquele que fica somente criticando tudo ao redor, porque não tem nenhuma experiência viva com o dono da igreja, com aquele que fala o nosso coração, com aquele que nos impulsiona a fazer a sua missão. Depois que estamos dentro do problema, depois que estamos casados com a pessoa errada, depois que aceitamos aquela proposta errada, depois de uma briga, depois que perdemos tudo,
nós lembramos que muitas vezes o Espírito Santo tentou nos orientar e nós não demos ouvido. Foi ou não foi? Tudo que você está passando agora de ruim, o Espírito Santo não te avisou antes que não fosse por esse caminho? Ele avisou, porque é promessa do Senhor que Ele faria isso. Nós ouviríamos uma voz atrás da gente dizendo: este é o caminho, andai por ele. O povo de Deus é muito bem orientado. Então todas as vezes que você toma uma decisão errada é culpa tua. A lamparina apagando é culpa tua. Porque lá em Apocalipse 2, 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Espírito Santo está falando a todas as igrejas durante toda a história da terra. Mas é só para quem tem ouvidos. Como diz lá em Isaías, essa geração tem ouvidos, mas não escuta. Tem olhos, mas não veem. Nós estamos distraídos demais. Nós estamos vivendo sem ter uma comunhão com o Senhor, sem estar buscando viver na presença do Senhor. Nós estamos distraídos com outras coisas. Nós estamos trabalhando para comprar coisas, para ter coisas, para exibir coisas, para viver uma vida de mentira, de redes sociais, de fachadas. E por isso que muitas vezes nós estamos bem na foto, mas muito mal dentro do coração, dentro da alma está seca. Por isso que a palavra de Deus nos diz, quando Jesus esteve aqui, ele chamou os líderes da igreja de sepulcro caiados, por fora belos, mas por dentro ossos secos. Ou como diz lá em Ezequiel 37, o povo de Deus estava como um vale de ossos secos, precisando do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós somos ossos secos, nós não temos vida, podemos até aparentar ter vida, mas nós não temos. Para Deus nós somos ossos ressecados. Mas ainda podemos ouvir essa voz que fala o tempo todo. É possível. Porque o Espírito Santo não vai parar de falar com você. Você é que precisa treinar os teus ouvidos. Você precisa oferecer ao Senhor ouvidos atentos. Essa é a melhor oferta que o Senhor precisa nesses dias. Uma das características dessa geração é ter ouvidos e não ouvir. E nós ainda reclamamos e dizemos que Deus não está falando. Como pode isso, meu Deus? Mas Deus nunca deixou de falar, de orientar o seu povo através do Espírito Santo. Queridos, eu te pergunto nessa manhã. Aliás, eu faço um alerta para você. Eis que o noivo vem vindo. E como é que está a tua lamparina? Você tem apagado o Espírito? O teu coração está duro o suficiente para você apagar esse trabalhar do Espírito na tua vida? Vamos orar por isso? Isso é muito sério. Disso depende a nossa salvação. Disso depende a nossa vida espiritual. Disso depende a nossa família que não crê num crente que não consegue ouvir a voz do Espírito. De uma pessoa que toma decisões erradas constantemente porque não consegue ouvir essa voz, porque apagou de uma vez por todas o Espírito. Mas em nome de Jesus ainda é possível, Ele ainda está falando, estamos ainda no tempo da graça. E enquanto Ele estiver falando, nós precisamos nos orientar e pedir ao Senhor, como Samuel pediu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos orar por isso. Deus poderoso, Jesus Cristo amado, o Senhor morreu na cruz do Calvário e conquistou para nós o direito de recebermos o teu Espírito em nós. Porque o Senhor sabia que seria essencial, antes da tua vinda, que o Espírito Santo nos sustentasse, enquanto o Senhor ia ali preparar um lugar para nós e já vai voltar. Mas o Senhor não nos deixou soltos, não nos deixou órfãos, não nos deixou
desprotegidos, desorientados, confusos. Pelo contrário, o Espírito Santo que frequenta o céu e frequenta o nosso corpo, ele traz recados do céu o tempo todo para nós, para nos orientar, para aquecer o nosso coração, para nos manter neste caminho. Mas Deus, o inimigo sabe disso e tem atrapalhado, e tem falado mais alto, e tem seduzido o teu povo, e tem colocado o nosso foco em outras coisas, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos a destapar os nossos ouvidos para escutarmos a tua voz. Queremos escutar a voz do pastor divino, nos orientando através desse Espírito poderoso, para que a gente não tome o caminho errado, Pai, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não cause mais sofrimentos à nossa vida. Como povo do Senhor, nós queremos ser guiados pelo Senhor. E todo aquele que é guiado pelo Senhor não se perde. E é isso que nós precisamos. Perdoa-nos, Senhor Deus, se em algum momento nós apagamos a influência do Espírito Santo em nós. Foi por ignorância, Pai. Foi por seguir esse enganoso coração. Mas nós queremos seguir o Senhor. E por isso nós vamos pedir todos os dias. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, orienta-nos. Queremos tomar as decisões corretas nesse dia. Queremos, diante das pessoas que estão sedentas da tua palavra, sermos orientados como devemos falar, como devemos nos comportar. Queremos, Senhor Deus, estar posicionados dentro desse grande conflito da forma correta, para que o inimigo não nos faça dormir sem termos preparado o azeite de reserva. Agora que nós sabemos onde vende, que nós possamos todos os dias nos ajoelhar na tua presença e pedir: me dá mais do teu azeite. Me dá mais do teu azeite, Senhor. Enche a minha vida para que eu seja luz por onde eu for. Vamos sair nesse dia, não sabemos o que vai acontecer, mas já estamos cheios do teu Espírito para enfrentarmos tudo e a todos e vencermos mais um dia pelo teu poder, pela tua graça. Ajuda-nos, orienta-nos. Queremos ouvir a tua voz hoje. Queremos chegar ao final do dia e relatar para as pessoas da nossa família: hoje eu ouvi a voz do Senhor. Em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.